Este projeto foi contemplado com recursos da Lei Aldir Blanc. É uma realização do Ministério do Turismo, da Secretaria Especial de Cultura do Governo Federal, Governo de Goiás e Secretaria de Estado de Cultura de Goiás. Bom, gente, estamos aqui com o senhor José Irias Franco. É isso, né, José? Isso mesmo, Zé Irias Franco. Mais conhecido como Zequita. Zequita ou Zé Franco. Não, Zé Franco é profissional, né? Mas o apelido... Nome artístico. Agora o apelido geral aí é Zequita. Tá certo. Eu vou chamar o senhor de Zequita, tá bom? Seu Zequita, a gente sabe alguma coisa da vida do senhor, nascido na roça, morou muito tempo, né, num rincão entre Anápolis e Abadiânia, mas eu vou pular muito da parte da infância do senhor para perguntar diretamente para o senhor assim, como é que a música entra na vida do senhor? Bom, a música entrou na minha vida, falando até um pouco da infância mesmo. Por volta de 14 anos eu me interessei na música, só com muita dificuldade, até mesmo para adquirir um violão, uma coisa assim, aprender a afinar. E por aí eu segui. Não desisti. Dificilmente aparecia alguém que soubesse afinar o violão para a gente aprender, né? Mas eu consegui, através de muita dificuldade, eu consegui, através de uma pessoa por nome até de Horácio, que me passou a primeira forma de afinar um violão. E eu aprendi, com muita vontade de aprender, foi rápido, eu aprendi, né? E aí eu me soltei, né, na área da música. Comecei aí. 66, 67, por aí que eu comecei a estudar a música com o professor, né? Aí nunca parei mais, até hoje. Trabalho com a música até hoje, graças a Deus estou muito satisfeito. Mas ainda como amador, estou estudando, mas a gente tem notícia de que o senhor já tinha uma dupla, muito cedo o senhor formou uma dupla e começou a fazer apresentações, né? A primeira dupla que eu formei foi em 1961. E trabalhei com ela há pouco tempo, e aí eu não parei, já estava dentro da área da música, eu desisti dessa dupla, formei outra e fui seguindo. Não dava certo com um, eu segui com o outro. Já passei por umas quatro duplas, né? E não cheguei a trabalhar muito na área artística como dupla, mas também não desisti, né? Fui trabalhando e seguindo e evoluindo até agora. Mas o que o senhor fazia? A dupla, o senhor cantava onde? Como é que vocês se apresentavam? Nós trabalhávamos em Anápolis mesmo, nessa área aí, nós tocava no rádio, né? Nós tinha programa no rádio, programa com patrocínio e tudo mais, né? Então a gente trabalhava assim. Mas nós não tínhamos oportunidade de fazer show, porque era muito difícil. A gente trabalhava nos parques, coisa assim, que nesse tempo fazer um show era quase impossível para a pessoa das nossas condições, né? Não existia como fazer esse trabalho aqui na nossa região nessa época, né? Então, aí cantava na rádio. E como é que era cantar na rádio? Como é que era isso? Olha, a coisa mais gostosa que tem, saber que você está cantando ali dentro de um estúdio, 2, 3 pessoas, sabendo que tem um mundo de gente te ouvindo, aquilo é gratificante demais, né? Então a gente fazia isso por gostar, por querer fazer aquilo, era com amor mesmo que a gente fazia, não por dinheiro, porque o dinheiro era o mínimo possível que a gente ganhava, né? Mas eu já ouvi dizer que nessa época tinha aqueles programas de auditório, né, nas rádios. Você chegou a participar desses programas de auditório? Participei muitos de auditório. Inclusive, a primeira vez que eu cantei numa emissora de rádio foi em auditório. Que rádio que era? Foi na Rádio Imprensa. Eu tenho uma gratidão muito grande por essa emissora, que foi a primeira emissora que abriu essa oportunidade para a gente. Isso por volta de 1960, 61, coisa assim. Então foi a primeira vez que eu cantei no microfone, foi exatamente no programa de auditório. E era lotado, nesse tempo a pessoa ia. A frequência era boa, tinha gente mesmo. Né? Programa de auditório de rádio? Programa de auditório de rádio, Rádio Imprensa de Anápolis. Por volta de 1960 ou 61. Tá, e a dupla era formada por o senhor e quem? Ora, a nossa dupla era um companheiro daqui da região nossa, muito conhecido. A nossa dupla chamava-se João Planeta e Zé da Lua. João Planeta e Zé da Lua? Nossa dupla era essa.
João Planeta e Zé da Lua. O senhor, o senhor... E por uma coincidência, que o meu companheiro era mais tímido do que eu, um pouco, né? Então nós trocamos o nome. Eu, que sou o José da Lua, falava João Planeta. E ele, que era o João Planeta, falava que era o Zé da Lua, né? Mas isso era bom, viu? Era engraçado, mas era bom. Então foi assim. E o senhor lembra qual a música que vocês cantaram na rádio lá a primeira vez? Lembro, sim. Na época tinha um sucesso muito grande da antiga dupla Silveira e Barrinha, chamava Chega de Sofrer. Faz um trechinho pra gente Foi aí. a primeira... Ah, você me pegou agora, porque... Chega de sofrer, chega de penar. Chega de sofrer, chega de penar. Eu estou sempre sofrendo, é melhor eu te deixar. Eu estou sempre sofrendo, é melhor eu te deixar. João Planeta e Zé da Lua. Está tendo uma dificuldade porque ela é cantada mais com violão. E aqui na viola tem uma certa diferença. Mas é mais ou menos isso aí. Né? Seu Zé, e o senhor falou que teve várias duplas. Qual é o nome das outras duplas? Eu fiquei curioso agora. Depois do João Planeta e Zé da Lua, eu cantei com Delmar e Delmir. Era o Delmar o meu companheiro e era o Delmir. Isso nós cantamos bons tempos, né? Aí depois não deu certo, eu passei a cantar com outro, chamava Zé Truqueiro e Zequinha. O senhor era o Zequinha. E eu sou o Zequinha, né? Aí vai. Cheguei até a fazer dupla com outro rapaz, mas nós não chegamos nem a constituir o nome, né? Então a dupla foi essa, até eu conhecer o meu original companheiro que nós vamos falar à frente. Tá bom. Daqui a pouco a gente fala dessa dupla que vocês fizeram aí. E então, aí, mas entre essa andança por duplas caipiras, né? E a vida de vocês na Folia e Catira, teve um tempo que o senhor foi músico da Lira de Prata, né? Da banda Lira de Prata de Anápolis. Como é que foi isso? Como é que o senhor entrou para a Lira de Prata? A Lira de Prata... se eu falar outra coisa antes, um pouquinho. Eu tive uma outra dupla, você está falando em outra área, mas ainda volta um pouquinho. Tive outra dupla que chama Zé da Lua e Estrelinha. Tive também. Estrelinha. Bom, aí falando agora. Zé da Lua e Estrelinha. Tivemos essa dupla também. Você me perguntou sobre a Lira de Prata, né? E eu ficava encantado, porque quando eu tinha mais ou menos uns 8 anos, eu participei de uma missa campal da formação de uma igreja lá em Abadiânia. E lá eu vi o maestro balançando a mão com a varinha que o maestro usa, né? Que é o sinal do sinal que o maestro faz para os músicos. E eu olhando nele, fiquei bem pertinho, olhando aquelas bolinhas lá num papel. Mas eu me encantei com aquilo e nunca mais pude ter a oportunidade de ver aquilo, não sabia o que era. Aquele pessoal tocando, aqueles instrumentos que eu não conhecia. E depois que eu comecei na área do estudo da música, exatamente o professor era músico, né, que foi me passar as aulas, aí eu entrei na área da música. E a minha entrada na banda Lira de Prata foi através disso aí, porque eu tinha um conhecido que conhecia o maestro, as pessoas da banda, que eu não conhecia ninguém. Aí me passaram informação e eu fui atrás, né? E conversei com o maestro lá, e eles me aceitaram, e eu fui contratado, né? Fui contratado, porque eu já estudava, já tinha um conhecimentozinho da música, e fui contratado e por lá trabalhei 16 anos. Mas, seu Zé, 16, o senhor entrou na Lira de Prata para tocar que instrumento? Era o sax alto. Como é que pode, de repente, o senhor sabia alguma coisa de violão, viola, e como é que vai para sax alto? Isso foi trazido exatamente, como eu falei, da primeira vez que eu vi o maestro balançando os braços lá na igreja. Eu vi aqueles instrumentos, eu era acostumado, tinha visto um violão, um cavaquinho, mas instrumento de metal, eu fiquei assustado com aquilo, né?
E fui tomar conhecimento, e aí eu entrei na aula de música exatamente usando o saxofone. Eu comecei a aprender a música usando o saxofone, né? Aprendi a escala dele, as notas musicais, e fui aprendendo as divisões e segui, né? Isso em 1960 aí? 67 que eu comecei isso aí. E nessa área, por aí eu entrei na banda Lírio de Prata, onde eu falei que trabalhei 16 anos. E como é que era cantar na Lira de Prata? Cantar não, tocar na Lira de Prata. As apresentações da Lira, como funcionava a banda? A banda era assim, nós trabalhávamos por ordem da FECA, que chamava Fundação Educacional e Cultural de Anápolis, nessa época, essa que organizava a banda. Então ela passava as ordens de serviço, mandava o ônibus, e nós já estávamos preparados, que nós trabalhávamos todo dia da semana, ensaiando os dobrados, que tocava muito dobrado nessa época. Então nós fazia pela ordem que vinha por escrito para nós, né? Nós viajávamos no interior do lado, aí nos distritos, fora dos distritos, em viagens mais longe. Então era esse o nosso trabalho, né? E nos desfiles de 7 de setembro, do aniversário da cidade, e outras festas da cidade, ó, Natal, tudo isso nós trabalhávamos, né? Igrejas, até centro espírita nós ia, fazia todo esse trabalho. Era um trabalho árduo, porque nós passava frio, passava fome, passava tudo. Não estou falando mal de ninguém, não, mas a situação era essa, né? Porque tinha vezes que não dava tempo nem de se lanchar, tinha que embarcar, porque na vez tinha outro compromisso, dentro de meia hora tinha que viajar para fazer outro compromisso no mesmo dia. Quantos integrantes eram a banda? Era uma média de 30, mas nós trabalhávamos com 25, que é uma média de 4 a 5 estava de férias, todo mês, né? Então era difícil juntar os 30, mas a banda era completa com 30 músicos. Muito famosa a banda Lira de Prata, muito antiga, né? É muito antiga. E nessa época o maestro era o Antônio Fernando Correia. Então eu já comecei lá, mas já vem de muitos anos para trás, né? Então eu trabalhei esse tempo todo lá com esse pessoal aí. Mas foi muito gostoso. Muita história, né, José? Muita história. Uma história bonita que teve, nós estávamos fazendo um desfile para uma procissão, e nós éramos mais ou menos uns 26. E teve um erro lá com o maestro, que desses 26 pararam 25. Ficou só uma pessoa tocando a clarinete. Ele tocou lá mais ou menos uns 4 ou 5 compassos sozinhos, e nem o andamento não tocou, só ele. Aí, destes 5 compassos em diante, os outros músicos entraram, né? Aí ficou falando assim, mas muito bem ensaiado, né? Ele para todo mundo, só um que toca, e fica bom. E é que foi erro, né? Mas considera como um ensaio muito bem feito, mas não foi não, foi errado mesmo, né? Mas ficou bonito, porque só ele garantiu, não deixou a banda cair, né? Foi até o fim tocando. Foi bom demais. Então tá bom, José. José, e aí, Lira de Prata, o senhor retorna para Joanápolis aqui, e como é que o senhor começa a girar nas folias? Eu passei um tempo de muita doença, eu tive uma depressão muito forte, aí eu me aposentei e vim aqui para Joanápolis. Não tinha muito, conhecia a folia, mas não tinha coragem de trabalhar em folia, que eu tinha medo. Eu era tão tímido com isso, problema que eu sofria. E aí eu conheci um cidadão lá por nome de Chico Bola. Esse Chico Bola fez todo o empenho para mim ajudar eles na folia. Eu falei, gente, eu estou com medo de ir, eu vou passar vergonha, porque eu não sei trabalhar nisso. Mas eu até tinha condição, mas com medo. Mas fui, e foi a porta do céu que abriu para mim, né? Uma coisa maravilhosa que aconteceu na minha vida foi isso, que eu conheci um tanto de gente, inclusive este repórter que está me entrevistando. Então, foi por aí que eu comecei. E foi lá que o senhor conheceu também o seu parceiro maior, vou falar assim, né, José?
Exatamente, foi esse parceiro maior, eu conheci aí, eu não conhecia ele de maneira nenhuma, e vi ele tocando e cantando, eu imaginei, falei, aquele cidadão tem qualidade. E aí ele me passou uma letra de uma música, de autoria dele, e eu passei a notar como que era o comportamento dele com a música, com o sentimento que ele tinha por uma viola, a forma dele agir com os versos que ele cantava, o entendimento que ele tinha assim, com a diferença entre uma qualidade mínima com uma qualidade maior. E eu falei, esse cidadão aqui me serve para cantar comigo. Ele sabe alguma coisa que às vezes até eu não sei, né? E por aí eu entendi com ele isso aí e se dei muito bem, que nós tocamos um bom tempo junto. E aí, cantando, formada a dupla, né? Que passou a se chamar como mesmo? Era Zé Franco e Onofre. Zé Franco e Onofre começaram a cantar juntos, né? E o seu Onofre, falecido hoje, lamentavelmente, né? A gente sabe, ele foi um grande compositor. Vocês ficaram famosos aqui na região por cantarem músicas autorais, né? E o senhor passou a compor, então. O senhor começa a compor aí ou o senhor já compunha antes? Não, eu já compunha antes, né? Não tive a oportunidade de gravar, mas eu já compunha, né? Mas era pequena quantidade, porque a intenção da gente era gravar, mas nunca tivemos oportunidade, né? Antes, com as outras duplas antigas. E aqui eu cheguei, o Onofre, eu descobri esse talento dele, que ele fabricava uma música facinho. Então eu aproximei bastante dessa oportunidade aí, e nós fizemos a dupla, que é até do vosso conhecimento, como nós trabalhava. E são muitas músicas, né, que vocês cantaram juntos, né? Vou pedir para o senhor tocar uma de autoria do senhor, que você cantava junto com o seu Onofre. Ó, de autoria minha, que nós cantou enquanto ele foi vivo, é essa aqui, que nós gravamos ela, que é o nosso sucesso entre os outros. Ela é assim, ó. Qual o nome dela? É Recheio do Vestido. Amo a vida que eu tenho, os anos que eu tenho vivido. Minha vida é um livro aberto, não tenho nada escondido. Eu vivo tão bem em casa, porque sou um bom marido e dou prova do que faço, pra não ficar arrependido. Mas é o que mexe comigo, é o recheio do vestido, é o recheio do vestido. Seu Zé, e aí a dupla vingou de tal modo, né, que vocês eram parceiros, né, nos giros de folia, né? Nós parceiros. Nós era parceiro, amigos, um irmão, e nós cantava junto, rezava terço junto, viajava junto, então era uma pessoa amigo mesmo, de todas as formas. E gravamos a primeira música, que é de autoria dele. E gravaram. O senhor já passou por várias duplas, sempre teve desejo de gravar, e com o Onofre veio a primeira gravação, né? Conta um pouquinho disso aí tudo. Apareceu essa oportunidade e nós trabalhamos as músicas, né? Ele compôs a maioria das músicas e eu compus 3 para o primeiro CD. E ele compôs 9. E nós fizemos o primeiro CD com 12 músicas. E graças a Deus senti muito bem como foi. Foram, no geral, quantos CDs vocês gravaram juntos? Nós gravamos 3, mais de 30 músicas. Dessas 30 músicas, 32, 34, coisa assim, quase todas de autoria dele. Esse último CD, que ele mesmo quase que não ouviu música do CD, porque não deu tempo, que ele faleceu, mas são quase todas dele.
Poucas são as minhas, que eu gostava de dar oportunidade para ele cantar, dele fazer, gravar as músicas dele, porque ele gostava, eu sentia aquele amor que ele tinha por gravar uma música dele. Ele fazia aquilo, até música que ele cantava, que falava que ele não era, cantava, não era por dinheiro, era por gostar, né? Então eu deixava que ele gravasse a maioria dele. Eu ficava feliz de ver ele gravar a música dele, né? Que ele fazia aquilo com tanto carinho que dava vontade de a gente ver ele fazer aquilo, né? Vamos fazer uma homenagem para ele aqui, seu Zé? Toca uma música assim que o senhor gostava de cantar com ele. Ela é uma folia, ele é assim, ó. Buscando a Deus primeiro, pra fazer uma cantoria, olha, pra Nossa Senhora dos Anjos. Ela é a nossa guia, olha, pra Nossa Senhora dos Anjos. Ela é a nossa guia, olha. Seu Zé, saudoso Onofre, um beijo pro Onofre lá em cima. O senhor tem quantos anos hoje, seu Zé? Eu tô com 77. E eu sei que o senhor, depois que retornou, começou a girar nas folias, que abraçou uma viola, o senhor pegou gosto pelo instrumento e começou a estudar, né? Eu já estudava, como eu falei, desde 67, mas eu redobrei o estudo. Aí depois que eu entrei nessa área da folia aí, e eu tomei mais gosto e estudo, pago aula até hoje, eu faço aula ainda, pago a aula para mim, né? Com essa idade toda, com o conhecimento que eu já tenho, mas eu enxergo muito para adiante ainda. Quero descobrir mais coisas na área da música. Faz um solinho para ver o estudo do senhor aí progredindo nas cordas da viola. Muito bom, seu Zequeta. Essa última batida em especial me fez lembrar a catira, que é um outro capítulo na vida do senhor, né? A catira para mim foi assim uma claridade dentro da noite, né? Para mim não ficou mais noite na vida. Me pegou tão bem que eu cantava algumas modas de catira, mas sem nenhuma expressão, era só mesmo alguma brincadeira. E não chegava a participar de uma dança da catira, né? Então, depois que eu conheci isso aí, como eu disse, é uma claridade na minha vida. Então, eu passei a gostar, admirar demais da catira. Para mim é fantástico aquilo. Um pedaço da vida para a gente, né? Eu gosto da catira. E como é que foi que o senhor se aproximou da catira? Foi através dessa folia mesmo. Eu nunca nem tinha cantado uma catira assim, na presença de muita gente. Eu já tinha tocado algumas, mas a minha área mesmo era cantar a música, as modas de dupla, mesmo sem ser catira, que fazia nos parques, nas coisas assim. Mas a catira, daquela aula de catireiro dançando, eu tinha participado muito pouco. E aí eu me gostei, que até hoje, para mim, é uma vida. Eu quero que o senhor fale um pouquinho da passagem do senhor pelo Grupo Catireiro de Joanápolis. Como é que o senhor começou? Como é que tem sido
essa relação do senhor com o grupo? Ó, aí começou assim, que eu sabia que tinha um grupo de catireiro aqui, mas eu mesmo nem conhecia. Conhecia alguns dos que cantavam, mas nem sabia quem dançava, e nem nada. E por uma abertura, uma janela da vida, que sempre acontece, surgiu aí um problema com a dupla que cantava na catira e precisava de fazer uma apresentação fora de Goiás. Onde? Foi em Uberaba. A catira tinha, o grupo de catireiro tinha preparado para participar de um festival em Uberaba, mas eu nem sabia o que era isso. Então, por um problema que houve com os catireiros, com os cantadores do grupo, eles não puderam ir. Então, de emergência, eu fui chamado para ir nessa viagem exatamente com o Onofre. Nós não tínhamos cantado, não tinha dupla ainda, não tinha nem ensaio. E nós ensaiamos apenas 18 dias. E foi aí que nós começamos. E só paramos com o falecimento dele depois de uns 11, 12 anos, né? E nós fomos muito bem na catira lá em Uberaba. E dessa primeira apresentação até hoje, quantas apresentações vocês fizeram? E é até impossível falar, porque foi demais, né? Nós viajamos muito, mas muito mesmo, nós viajamos muito. Fizemos quantidade de catiras, que não dá nem para imaginar a quantia de show que nós fizemos. Foi muito tempo trabalhando. Alguma assim marcou, alguma apresentação marcou assim essa trajetória de vocês com o grupo Catireiro de Joanápolis? Sempre marca. Tem umas que marcou para mim, foi uma que nós fizemos lá em Araçu. Então, lá nós ficamos impressionados com uma coisa, que o Onofre disse que ele não tinha, nessa época, ele não tinha ainda acontecido isso com nós, né? A viola dele deu um problema e ele teve que pegar uma viola lá de emergência, sem experimentar, sem nada, né? E deu certinho com a minha, porque ela estava afinada o diapasão, né? Então, nós não tivemos dificuldade nenhuma de passar de uma viola para outra, né? E ele ficou um pouco impressionado com aquilo, porque ele não lembrou que tinha esse problema que podia fazer com a viola, né? Que qualquer lugar que tocar ela é a mesma altura. Aí foi depois que ele pegou a viola e tocou, nós cantamos tudo direitinho. Então, sempre tem uma coisinha que parece pequena, mas a gente fica imaginando aquilo, né? Às vezes um deslize até que acontece e se torna marcante para a gente. Então, essa foi uma das coisas que aconteceu com a gente, né? Entre outros, que tem mais, né? As cidades que vocês já cantaram com a catira, o senhor lembra? Fala algumas para a gente aí. Olha, na nossa região aqui, dos nossos distritos, todos foi. Goiânia, né, já fomos a Belo Horizonte, como já disse, em Uberaba. E em outras cidades, que, como eu falei, Araçu, e outros por aí que nós andamos muito. Não falando aqui parecido de Goiânia, nós trabalhamos muito, né? Então, nós trabalhamos muito nessa região aí. Foi uns 11 para 12 anos, quase sem parar, trabalhando nessa área aí. E na nossa região aqui também, as folias, que os folião convidavam a gente, né, para participar de catira, de folia, e nós íamos com toda a vontade. Seu Zé, então, assim, nos últimos 12, 15 anos, assim, o senhor vem cantando, além dos CDs que vocês gravaram, né? Mas, assim, mais em folias e catiras, né? O pessoal fala muito que essas coisas da tradição são coisas antigas, que não cabem mais nessa vida moderna nossa e que vai acabar. O senhor acha que o senhor acha disso? Não, eu acho que não acaba não, porque uma coisa que eu observava muito, e observo ainda, quando nós batia a viola lá no palco, eu via idoso, via média idade, e criança e criancinha batendo palma e pulando. Então, é uma coisa que mexe com qualquer idade, a catira. Você pode ter na certeza que, se alguém pensa que a catira vai desaparecer assim, é porque não imaginou ainda o que é
o som de uma viola, o que é uma dança da catira. Portanto, você pode fazer uma pesquisa aí, a idade que tem o começo da catira, que eu não sei, né, mas quando eu comecei, a catira já era muito antiga, não sei nem quanto tempo, né? Eu tenho alguma música que eu tenho conhecimento dela de 80 anos para trás, que já era da catira. Então eu acho que a catira ela marca presença desde essa época até agora e ela vai continuar assim. É. Muito mais antigo, José. Ela tem uns 500 anos a catira, viu? Então, é infinito uma coisa dessa, né? Faz uma batida de catira pra gente ver aí. Faz o seguinte, faz a batida e canta aí um recortado. Menina linda, tem os cabelos de cacho. Quanto mais você me xinga, mais bonita eu te acho. Pra ganhar os teus carinhos, já fiz muito despacho. Eu quero te levar na garupa do meu macho. Saia curta é bonita pras morena e pra loirinha, vestida com saia curta, todas ficam bonitinhas. Os rapazes estão falando, eu também já observei. Bonito a saia curta, bem pra cima do joelho. Ah, tava bom, continua aí, vamos mais um pouquinho. Então, bom. Quando foi pra mim casar, contei tudo que eu tinha, 15 fazendas grandes, mais 8 pequenininhas. Depois que eu casei, era tudo mentira minha. Não faço nem pra comer, não tem nada na cozinha, só abóbora com farinha. Cadê o dono da casa? Eu não tô vendo ele aqui. Ele estava cochilando, com certeza foi dormir. Ai, 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 moreninha, pra acabar de me matar. Tô nos passos, me diverte, sabe, a me faz chorar. Mas o meu companheiro já parece dois irmãos. A diferença que tem tá na voz e na feição. Ai, 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 moreninha, tá acabando de me matar. Tô nos passos, me diverte, sabe, a me faz chorar. Faz chorar. Faz chorar, é o que eu falo. Então, como que você ouve um batido desse aí, que não dá vontade de chorar, emociona, que mexe com a gente, porque esse tipo de melodia, ela fala com a gente, alguma coisa que aconteceu com a gente, tá nessas letras aí, tá aí nessa música. Não tem como escapar dela, não. Esses recortados aí, eles são de domínio popular, né, seu Zé? Isso aí, o senhor conhece eles de quando? Isso aí vem de que eu ouvia na Solia há uns 50, 60 anos para trás, a gente aprendeu isso aí, né? E outros desses que foi cantado agora também são da minha autoria, né? Não é da gente mesmo, não foi aprendido, né? Mas a maioria deles são de folia de 60 anos que eu ouvia, e a gente, criança, era bom demais para aprender, né? Aquela força de vontade de aprender. Eu ouvi uma vez só, aprendia. Então, recortado como esses alguns desses aí, são dessa época que eu aprendi. Quais são os planos para o futuro aí, seu Zé? Olha, eu estou já montando um quarto CD, o primeiro CD sozinho. Eu encontrei uma dificuldade muito grande, porque eu até tive que fazer um pequeno curso
para condicionar a voz para cantar sozinho, porque eu não consigo tirar do ouvido a voz do Onofre, né? Então é muito difícil cantar sozinho, parece que está ouvindo a voz do companheiro. Então eu, com muita dificuldade, já está fazendo já uns 2 anos que eu estou trabalhando, não, 2 anos, 1 ano e meio que eu estou trabalhando nessa área aí para melhorar as condições de cantar para cantar sozinho. Então, esse fim de ano ainda eu já estou gravando um outro CD sozinho, né? Com algumas músicas do Onofre também que eu vou gravar e outras novas que vem aí. Vai ser um CD bastante diferente, mas ainda com alguma raiz do Onofre ainda. Ele vai estar sempre junto, né? Sempre junto. Eu tenho a música, inclusive tem a música que eu fiz em homenagem a ele. Vai ser gravada também. Vamos fazer um trechinho dela? É assim, para a primeira vez? Vamos. Faz um trechinho. Essa em homenagem ao Onofre, vamos lá. O nome da música chama-se Duas Violas. Ela é assim, ó. Ao ponteio desta viola, estas palavras quero falar. A minha viola está tocando, a outra não está. A ausência do companheiro que foi para não voltar. Esta viola e companheiro que tanto me fez cantar. A lembro com tanta saudade e vontade até de chorar. Minha viola está tocando, mas a outra não está. A ausência do companheiro que foi para não voltar. Esta viola e companheiro que tanto me fez cantar, recordou com tanta saudade e vontade de chorar. Nós subia lá nos palcos com as violas na mão, pra fazer tanta alegria e brilhar todo o salão. Hoje está tão diferente, só Deus tem a explicação. Minha viola toca no peito e a dele no coração. É o dom deste violeiro, vai fazer sua alegria. Sua voz que soava de janeiro a janeiro, tudo foi tão diferente, só passou, foi tão ligeiro. Hoje só resta a saudade deste grande companheiro. É o fim. Ao final. Ai, José, essa aí foi demais. Puta que o pariu. Eu trabalhei 1 ano para fazer essa música.